o somatório vocês podem agora fazer, se calhar fazer as combinações todas, é mais fácil para depois vocês terem aqui em cada uma das combinações, por isso a tabela de verdade vocês vão ter que ter para 2 entradas as combinações entre 2 bits, não é? Serão estas duas, estas 4. Pronto, o que é que o O vai produzir? Vai produzir o que for determinado pelo somatório. Por isso, quando vocês têm a entrada, vou simplificar assim, quando vocês têm a entrada 00, então o somatório, vocês agora têm que fazer, este vou aqui pôr explícito e depois os outros pomos mais sumariado. Por isso vocês vão ter a entrada número 1 vezes o peso número 1, ou seja, este vezes este, mais a entrada número 2 vezes o peso 2 e depois o bias, também mais o peso W0 vezes o X0. Por isso, se vocês agora substituírem pelos valores que nós estamos a testar, será 0, 0, vocês ficam com 0 vezes 1 dá 0, mais 0 vezes 1 dá 0, mais 1 vezes menos 1, estes dois valores são constantes aqui, estão dados na figura, dará menos 1. Por isso, este somatório dá menos 1, logo a função output para esta combinação dá menos 1. Pronto, e agora é fazer os mesmos. Agora, se vocês pensarem no somatório para a outra combinação a seguir, 0 no I1 e 1 no I2. Então, vocês agora aqui terão 0 no primeiro componente. Isto aqui dá 0 vezes 1 dá 0. Mais, neste componente, temos 1, por isso este bit está a 1 neste momento. 1 vezes 1 dá 1. E depois este é sempre o mesmo, está bem? Só menos 1. O somatório aqui dá 0. Se dá 0, ainda entramos aqui na categoria do primeiro if. Bem? Por isso voltamos a ter aqui um menos 1 na tabela de verdade. Pronto, a mesma coisa para a terceira combinação. O somatório aqui já vai dar 1 aqui, 0 aqui e menos 1 aqui. Isso volta a dar 0. Volta a dar 0 e então a função sinal continua a produzir menos 1 no output. E finalmente na última combinação binária, 1, 1. Ou seja, aqui já tem então o bit, este somatório aqui de 1 vezes 1 dá 1. Este também dá 1 vezes 1 dá 1. E agora aqui será o menos 1 habitual. Pronto, por isso aqui a saída será 1. Bem, este anula com este, fica 1. O 1 já entra na segunda opção da função sinal, por isso o somatório é maior que 0, a saída será então positiva. Positiva mais 1 ou 1, como preferir. Pronto, por isso esta seria a resposta à linha A. Este somatório agora, estes valores do somatório, obviamente, são comuns às 3 resoluções, também. Pronto, o que vai mudar é a regra do cálculo do output. Esta função step, ou degrau, já tem um output binário, não é? 0 ou 1. 0, esta foi a que usámos na aula nos exercícios que demos das portas lógicas, e também nesta pergunta é perguntado qual é a função lógica que se trata, também quando nós temos esta combinação. E se vocês aqui se tiverem então 0, um valor negativo, a saída é 0, se tiver um valor positivo, a saída é 1. Por isso, olhando para os somatórios ali em cima e fazendo exatamente as mesmas combinações,
Então nós aqui temos o somatório dá menos 1, então a função de grau dá 0. Depois na segunda combinação, o somatório dá 0, então a função de grau também dá 0. Tá bem? Aqui também dá 0 e aqui dá 1. Por isso, qual é a porta lógica que vocês identificam aqui? Só dá 1 quando as duas entradas são 1. É o AND. Exatamente. Por isso esta seria a resposta para esta linha B também. Pronto, a função sigmoide, eu pus aqui a fórmula que está lá nos slides do professor Viriato. Eu não estava a conseguir desenhar estes caracteres. Pronto, mas aqui a ideia é vocês já têm o somatório, não? Pronto, se vocês tiverem exatamente as mesmas combinações. Tem aqui o somatório dá, eu vou pôr aqui em baixo só para vocês termos a informação toda, menos 1, 0, 0, 1. Pronto, estes são os valores que nós calculamos em cima no somatório. Portanto, alguns de vocês agora substituírem o valor do somatório ali no exponencial, não é? Vocês têm logo o valor direto. Noutros, se vocês quiserem deixar a fórmula, penso que, pelo que eu percebi das resoluções do professor Viriato, eu consideraria também correto, está bem? Se vocês não tiverem o valor final. Pronto, nestas aqui é mais fácil, não é? Porque vocês têm o 0 ali no somatório, por isso ficariam com 1 no E levantado a 0 e ficaria 1 meio. Pronto, esta seria mais fácil vocês fazerem o cálculo. Agora aqui, quando vocês têm menos 1, passa a 1, não é? Eu se calhar deixaria uma resolução deste género. Ver se eu consigo pôr aqui as fórmulas que eu estive a fazer. Pronto, algo deste género também, vocês, 1 mais E, ali o menos 1 é o expoente, não consegui pôr bem. E aqui ficaria então, quando o somatório é 1, fica E levantado a menos 1. Pronto, eu não sei se o professor Viriato vos dá acesso a máquinas de calcular, nem nada disso no exame, mas de qualquer forma esta resolução já seria considerada correta também para a tabela de verdade desta forma. Convém nós sabermos a função sigmoide de cor, entre aspas, não? Sim, isto foi uma pergunta que saiu num exame de há uns anos, por isso eu presumo, e como não há consulta, não é? Ok. Eu presumo que vocês estes conceitos, quer das funções sinal, do step, sigmoide, são as três que, se vocês forem aos slides, são as três funções que o professor Viriato referenciou. Convém vocês terem-nas minimamente mecanizadas. Não sei se ele a fornece, percebem? Eu acho que ele não fornece a função, por isso também é uma função relativamente simples. Sim. Ok, pronto, por isso a nível de perceptrão estes são os conceitos mais habituais, depois vamos se calhar ver um exercício daqueles mais com a linha de decisão. Pronto, se tiverem aqui alguma dúvida, digam. Okay. O outro exercício que estava a seguir é um exercício já um bocadinho se calhar mais concreto, não é tão teórico, não é? E muito se calhar vocacionado ao trabalho prático, quem está a trabalhar neste momento no tema 1. É claro que vocês aqui têm que só fazer uma explicação um pouco genérica do problema e tentar mostrar que percebem como é que se representa uma rede neuronal para este problema. Por isso aqui era como pretende-se implementar uma rede neuronal para a identificação dos dígitos 0 a 9. Suponha que cada algarismo é representado por uma matriz de 7 linhas por 5 colunas, binária, também, por isso já temos essa informação. Primeira pergunta, desenho ou eu explico, não é, a topologia de uma rede neuronal que lhe pareça adequada
para fazer este tipo de otimização. Ou seja, quantas unidades devem ser usadas, o número de camadas. Por isso, a topologia de uma rede, também, que é normalmente uma palavra que vocês às vezes não percebem o que é que isto quer dizer. No fundo, vocês têm que identificar estes 3 componentes. As entradas e as saídas são logo limitadas pelo problema que vos é dado. Também? Por isso, nós aqui já temos a indicação de quantas serão as entradas e quantas serão as saídas. O número de camadas escondidas. Neste exemplo, não seria. Pronto, uma resposta certa de 1 ou 2 ou 3 não seria correta ou errada. Vocês que podiam usar um número de camadas escondidas, por exemplo, entre 2 e 5, qualquer coisa assim mais genérica. Falar também um bocadinho sobre que funções da ativação é que acham mais apropriadas para essas camadas escondidas. Nós vimos nas aulas práticas que a função da ativação sigmoide normalmente tem bons resultados nas camadas escondidas, podiam fazer essa referência. Em relação ao número de entradas, vocês conseguem perceber quantas entradas teria que ter a rede neuronal? Dada que cada matriz, neste caso do algarismo 0, do algarismo 1, do algarismo 2, está representada por uma tabela, não é, de 7 linhas por 5 colunas. Pronto, por isso vocês aqui teriam que ter 35 unidades. Entrada também, por isso 35 porquê? Porque depois o que vocês vão ter é cada imagem passa a ser esticada numa coluna também, por isso nas redes neuronais as colunas são os exemplos de treino, neste caso teríamos 10, 0, o 1, o 2, o 3 até o 9 e sendo esta a dimensão da matriz de cada imagem, ela depois tem que ser vetorizada, não é? Passaria a ter 35 linhas, que seria então uma entrada para cada unidade. Pronto, da mesma maneira, o número de saídas, o output, teria que ser uma saída para cada dígito. Isto é um bocadinho a semelhança do que fizemos também com a flor do Iris, com o que estamos a fazer agora com o trabalho prático. Não são dígitos, mas são caracteres gregos, não é? Que vocês têm também, penso que são 10 caracteres que têm que reconhecer. E também vocês vão ter, no fundo, uma saída que vai ter no fundo, cada saída ativa se é o caractere 1, se é o caractere 2, se é o caractere 0, tá bem? Por isso será uma espécie de uma saída binária que é ativada para classificar cada um dos caracteres que é colocado à entrada. Número de camadas escondidas, pronto, aqui podíamos dizer entre 2 a 5, por exemplo, função sigmoide, pronto, mas aqui esta parte aqui, esta já poderia ser assim um bocadinho mais discutível, também. Vocês aqui penso que se falassem qualquer coisa já teriam uma resposta correta. Ali a parte das entradas e das saídas é que tinha que ser mesmo aquela resposta, por isso as 35 entradas depois são todas ligadas às camadas escondidas, como vocês sabem, depois estas funções sigmoide produzem o output necessário para as camadas de saída e depois o bit correspondente, mas isso depois é o processo de treino que a rede faz, isso aqui nem sequer era especificado na própria pergunta, por isso o que a pergunta pedia era só isto, ok, idealizem uma rede, ou seja, façam o design de uma rede que é capaz de receber esta informação e produzir um output correto. Pronto, aqui, se quiséssemos escrever um bocadinho mais, eu vou-vos ler até a resposta que o professor Viriato considerou como correta. Uma rede possível utilizaria 35 unidades de entrada, ligadas a cada pixel da matriz 7 vezes 5. Algumas camadas escondidas, por exemplo, 2, 3, 5, pronto, estão a ver? Aqui um valor qualquer, e 10 unidades de saída para identificar cada um dos dígitos. As unidades poderiam ser do tipo sigmoide, porque apresentam boas funções de aprendizagem.
Pronto, e agora já repete um bocadinho o que é dito lá no início. Cada algarismo é dado por uma matriz 7x5, ou seja, 35 bits, em que o pixel 0 é branco e o pixel 1 é o preto. Pronto, mas isso já seria a própria informação que ele já dava aqui no enunciado. Se quisessem fazer um boneco, eu aqui no papel, eu aqui não estava a conseguir fazer, eu fiz isto num outro fecheiro. Podiam fazer também para complementar a vossa resposta. Pronto, algo deste género. 35 entradas, eu não estaria aqui a fazer 35 bolinhas, está bem? Punha aqui tipo umas reticências ou assim uma coisa, 35 entradas. 10 de saída, uma para o 0, outra para o 1, outra para o 2, outra para o 3, até para o 9, pronto, seriam as 10 saídas, e aqui no meio, N, de acordo com o que foi dado ali, pronto, seria só o bonequinho e as ligações depois todas das entradas com a camada escondida, mas isto, pronto, simplificar assim de uma forma esquemática, pronto, sem grande detalhe, acho que também ajudaria a vocês terem a resposta mais clara. Bom, depois a linha B era concretizarem isto. A linha B seria, onde é que está? Pronto, seria assim, de acordo com o que respondeu na linha A, para o algarismo 1, quais seriam as entradas aplicadas à rede e as saídas pretendidas, não é? Por isso isto é o algarismo 1. Como eu vos disse, isto está 7x5, dá 35, a vossa entrada teria que ser uma coluna com 35 bits, isto agora era vocês porem, se isto é o 0000000, isto agora era vocês porem aqui na entrada 7, esta é a primeira linha, depois ali é um 0, depois vem aquele 1, que é o preto daqui, depois 4 zeros, depois o preto cá de baixo, aqui este. Bom, depois são 1, 2, 3, 7 bits a preto aqui neste corredor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois no outro são 6 zeros e 1, 1. E na última coluna está tudo a 0. Também, por isso seria aqui a vetorização da última coluna, os últimos 7 zeros. Eu já tinha feito aqui uma tabela com 35 também, por isso já estava feito aqui à medida, e no fundo é vocês agora vetorizarem cada uma destas colunas aqui pela ordem correta. Pronto, por isso neste caso seria só se nós injetássemos o 1 à rede, cá estão as 35 entradas que eram agarradas aqui por estas 35 unidades, uma para cada bit, depois isto era processado aqui na parte interna, não importa, e depois o objetivo era que o segundo bit que estaria aqui, a segunda saída que estaria aqui, fosse produzido esse output. Isto admitindo que a rede queria, no fundo, aprender o número 1. Por isso, se vocês dissessem, isto é do 0 ao 9, não é? Este é o bit 0, este é o bit 0, é o dígito 0, este é o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1 seria o nosso target. Não é? Se vocês, por exemplo, se o professor já tivesse posto aqui, imaginem o número 1 e o número 5. Então vocês aqui já teriam duas colunas, agora os bits do 5 teríamos que ver, não é? E depois aqui, este bit aqui também passaria a 1, ou seja, em vez de identificar apenas um dígito, a rede já estava injetada com informação para 2 targets. Pronto, e podia-vos dar a informação toda, mas isso já se calhar a nível de exame já não seria execuível, dar-vos os 10 dígitos para vocês produzirem, concretizarem no fundo os bits todos para cada entrada. Pronto. Pode ser explicado outra vez porque é que processou na entrada por coluna e não por linha? Porque isto o professor Viriato, por acaso, no exame também, se vocês puderem por linha, considera certo, mas se vocês se lembrarem do que é dado depois nas ferramentas, as colunas são os exemplos de treino e as linhas é que são as entradas. Por
Por isso, se vocês tiverem o bit 1, o bit 2, o bit 3, o bit 4, o bit 5, o bit não, o dígito 1, vocês vão ter cada algarismo, cada dígito, vetorizado numa coluna. O primeiro exemplo de treino será o número 1, depois o segundo exemplo de treino, o número 2. Mas isto são os conceitos tradicionais da rede neuronal, também que as linhas são as entradas e as colunas são os exemplos de treino. Para este exercício específico, se vocês tivessem posto esta entrada na horizontal, como só temos uma, eu julgo que o professor Viriato não iria considerar errado, mas depois vocês tivessem que usar isto na prática, também numa ferramenta prática, tinham que fazer a transposta. Pronto, isto foi uma das coisas que eu andei a martelar nas 3 aulas práticas que temos de redes neuronais, também. Sempre que nós tínhamos uma entrada, a gente até fazia a transposta, não é? Para ter depois as colunas todas associadas a cada uma das entradas da rede neuronal. Isso, a matriz de entradas é número de linhas, é o número de entradas, número de colunas é o número de exemplos de treino. Neste caso só tínhamos um exemplo de treino que era o número 1, também por isso seria algo deste género. Ok, vamos ver agora aqui mais alguns exercícios. Pronto, esta era a pergunta, era assim, só tinha esta informação. Percepção de 3 entradas, em que o threshold está a 0, a saída dada pela função sinal, também já vimos lá em cima qual é a função sinal, é treinado com estes 3 exemplos, 1, 0, 1, 1, 1, e a saída dá, respectivamente, menos 1 e 1. Okay? Por isso não reconhece este exemplo, reconhece este exemplo, exemplo negativo, exemplo positivo, se quiser. A primeira pergunta era, terminado o treino, a saída do perceptrão será sempre menos 1, quando e só quando a sequência apresentada for esta sequência, ou seja, quando é que ele dá sempre falso, não é? Falso, menos 1. Por isso, se eu destes, no fundo, eu quero saber, por exemplo, aqui para dar, se der 1, 1, 1, menos 1, já não serve, tem que dar menos 1 sempre em todos, não é? E aqui, no fundo, era vocês tentarem justificar um raciocínio. Porquê? Porque a única informação que nós temos é que a rede foi treinada com estes 2 exemplos. Não é? E uma reconheceu como positivo, outra reconheceu como negativo. E nós também só temos a informação do threshold. Eu desenhei aqui a rede para vocês visualizarem, não sei se será mais fácil. Por isso, quando vocês deram aqui o primeiro exemplo, 1, 0, aqui, este primeiro exemplo, a rede produziu menos 1. Por isso este aqui está a 0, não é como se não tivesse importância. Por isso, para produzir menos 1, e usando a função sinal, este valor aqui tem que ser menor ou igual que 0. Okay? Por isso indica-vos logo, digamos assim, que estes pesos deverão ter um valor que condiciona esta saída. Pronto, este era o raciocínio que vocês deveriam seguir. Não sei se será muito direto e muito óbvio para vocês. Pronto, qual é a diferença entre este exemplo e o segundo? Se vocês virem, só o último bit. Ou seja, só a diferença do último bit produziu a diferença na saída. Pronto, por isso, estes pesos W0 e W1 terão que ser 0, ou pelo menos muito próximo de 0, para não terem interferência na função sinal. Este aqui já consideramos nulo, por isso é fazer o mesmo raciocínio. E no fundo, quem vai condicionar a saída da rede será o peso 3, que deve ser sempre um valor próximo de 1. Dadas essas circunstâncias, destas sequências, qual é a única sequência que tem o mesmo padrão destas duas? Se vocês virem, qual é a única sequência, se quiserem, eu não queria dar-vos a resposta direta, mas pronto, qual é a única sequência em que o último bit está sempre
a 0. Neste caso está sempre a 1, não é? Porque ele quer produzir a... Deixa eu ver o que é que ele quer produzir. Não, é menos 1, pronto. Por isso, qual é? Ele quer produzir esta saída, não é? Ali para esta pergunta, é o menos 1 que ele quer. Por isso, neste caso, destas sequências que aqui estão, qual é a única que segue o padrão que está aqui? No fundo, e como já vimos, os dois padrões, os que os distinguem, é o último bit. Bem, por isso, para ter menos 1, nós teríamos que ter sempre peso 0 associado aqui um peso próximo de 1, e a única sequência em que depois, dado esse ajuste da rede, vai sempre reproduzir menos 1, será aquela onde o último bit estiver sempre a 0. Pronto, nestes casos ele produzia bem para estes dois, mas nestes dois já não, porque entrava aqui neste padrão também, por isso ia produzir esta saída. A mesma coisa na segunda sequência, tinha ali um número que também já não entrava no padrão. Por isso, a única sequência seria a sequência C, porque é aquela, no fundo, em que nós, ajustando os pesos para dar, no fundo, esta saída, vocês aqui podiam pôr 0 ou próximo de 0 também. Não quer dizer que seja mesmo 0, 0. Pode ser um valor já muito residual, aproximar-se de 0, estes pesos são. E aqui um valor já muito próximo de 1. Bom, se vocês fizerem esta configuração para os dois, está correto, mas depois, se aplicarem cada uma destas sequências, só nesta é que vocês conseguiam ter sempre esta saída a menos 1. Por isso eu estou-vos a dar aqui a explicação verbal, mas seria isso que vocês explicariam. Podiam escrever, pronto, algo deste género. Se as saídas forem x0, x1 e x2, ali em vez dos bits, não é? Podem generalizar x0, x1 e x2. Ajustando os pesos, desta forma conseguimos ter os outputs que nos são dados também, que no fundo é a informação que nós temos, e aplicando depois esse padrão, e não havendo threshold, isto também é importante, porque nós não temos que considerar também esta variável. Pronto, e considerando esse ajuste da rede, depois, se vocês quisessem fazer a simulação para todos, podiam fazer, mas acho que não era necessário. Também vocês agora estarem a testar para esta sequência, dá 1, dá menos 1, dá menos 1, pronto. Para a sequência B, dá menos 1. Pronto, não penso que não seria necessário esta justificação verbal, no fundo vocês identificarem que o último bit é o bit que distingue, no fundo, os outputs, e a única sequência onde esse bit está sempre a 0 é a última. Por isso, e agora, tendo essa resposta, qual é o tipo de números que o perceptrão está habilitado a reconhecer como exemplos positivos, está bem? Agora já é positivos, já não é menos 1. É um bocado o contrário desta pergunta aqui, está bem? Por isso ele vai responder com positivos, todos e assumindo sempre que a rede é esta também, por isso são sempre sequências binárias de 3, e vai reconhecer como positivos todas as sequências binárias que terminarem em 1. Por isso, se vocês virem as sequências todas, ele vai reconhecer esta. Eu se calhar vou apagar as que ele não reconhece. Eu pulo-as aqui todas, mas no fundo ele vai reconhecer estas. Se vocês virem, são os números ímpares, não? 1, 3, 5, 7. Pronto, podiam escrever qualquer coisa ali. É capaz de reconhecer sequências binárias de 3 bits, terminadas em 1, ou seja, números ímpares de 1 a 7. Pronto, qualquer coisa assim do género. Ou então pôr assim mesmo, discriminado. Ok. Mais uma pergunta. Esta já tinha a ver com a parte das fórmulas matemáticas das funções linearmente separáveis, do plano, decisão. Não sei se vocês foram às aulas teóricas, vocês têm lá essa informação toda naqueles slides que o professor Viriato deu. E aqui, mais uma vez, vocês têm que saber essas fórmulas. Pelo menos aqui no enunciado que está dado, este é o que está aqui, é o enunciado que estava fornecido, ele não fornece, não fornece mais nada além disto, está bem? Por isso a ideia é considerar a unidade representada nesta figura, por isso 3 entradas, os pesos, ali o bias e o threshold, o somatório. Desenhar a superfície de decisão.
e depois saber qual é a importância destes pesos e a importância destes pesos nessa superfície de decisão. Pronto, o desenho eu já o fiz, pronto, depois já vos posso mostrar, mas aqui vocês se calhar poderiam começar por escrever a fórmula, não é? Que é o ômega 1, como queiram. Entrada 2 vezes 2, neste caso é com 3, não é mais? Entrada 3 vezes o peso 3 tem que ser maior ou igual que o threshold. Pronto, nós temos estes valores, temos aqueles ali, não é? Isso será ômega 0, x0. Depois podiam dizer como temos ômega 1 igual a 1, ômega 2 igual a 1, ômega 3 igual a 1, não, isto é dado na figura, e ômega 0 vezes x0, temos estes dois valores aqui, igual a menos 1,5. Então já podemos simplificar esta equação. Ficaria x1 mais x2 mais x3 maior ou igual a 1,5. Por isso a superfície de decisão é aquela onde vocês conseguem fazer a divisão, não é? Fazer o corte mínimo. Por isso se é maior ou igual que 1,5, a superfície de decisão mais rápida, digamos assim, a mínima, qual é que acham que é? E esta aqui. Ou seja, se é maior ou igual, é o igual a 1,5. Não me interessa estar a pôr em 2, ou em 3, ou em 4, ou em 5, não é? Qualquer uma delas funcionaria, não é? Vocês dividiriam os exemplos, mas a partir do 1,5 eu consigo decidir. Por isso a superfície de decisão é precisamente a partir desse valor que podiam e deviam dar esta resposta. É menos 1,5, professora. Sim, desculpa. Não, peraí, eu é que me enganei aqui na fórmula. Porque eu estou a ver aqui o bonequinho, estava a ver que estava a desenhar. Não, eu é que me enganei, faltava ali o menos também. Porque eu agora desenhei o bonequinho. Isto, no fundo, esta equação é uma equação de um plano que interseta os eixos x, y, z, não é? Então, se vocês agora visualizarem os três eixos, é aquele plano que é intersetado nas três coordenadas 1,5. Eu, se calhar, se tivesse usado aqui uma ferramenta qualquer um bocadinho mais bonita, tinha feito um boneco mais legível. Pronto, eu usei aqui os esquemas do... Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Não ficou assim muito bem, mas penso que dá para perceber. Okay? Pronto, por isso ali eu tenho os três eixos, x, y e z, depois pus ali 1,5, olha, pronto, depois não está assim muito rigoroso, mas a ideia é vocês terem sempre 1,5 nas três coordenadas, depois no fundo é o plano, e o que este plano vai dividir é exemplos positivos e negativos nestas três secções. Pronto, qualquer coisa assim do género. Este boneco não é assim o mais bonito, mas mesmo que vocês resolvessem em papel, não é, este exame, provavelmente não conseguiam fazer muito melhor que isto. Ou então, se não conseguissem desenhar, podiam pôr pronto, uma frase, não é? Trata-se da equação de um plano que interseta os eixos nos pontos, os eixos x, y e z no ponto 1,5. Pronto, e à partida, deixa eu ver o que é que o professor poderia te perguntar. Pois ele diz desenho, pronto, desenho implicaria que vocês tinham que fazer um boneco, não é? Por isso, se calhar, esta seria a melhor solução de todas.
Pronto, outra pergunta é mais genérica, não é? Dos valores apresentados, quais são os que influenciam esta superfície de decisão e de que modo? Por isso o ômega 0 influencia aqui a distância, digamos assim, até ao eixo, não é? do eixo até à origem. Aliás, se vocês virem, não é? Isto foi controlado pelo ômega 0 e os pesos W1, W2 e W3, isso aqui já não é tão perceptível, influenciam a inclinação do plano. Pronto, eu vou só escrever assim um resumozito. Pronto, as próximas perguntas é um bocadinho mais com isto, vocês relembrarem sempre um bocadinho esta fórmula. Podemos, se calhar, fazer mais uma. Pronto, por isso temos aqui considerar a seguinte rede neuronal, duas entradas, duas unidades escondidas, temos ali aqueles pesos e este peso já, este vai daqui já inicializado com valores, os restantes não temos. E é precisamente depois isso que vocês devem refletir um bocadinho. A que condições devem obedecer os coeficientes sináticos, ou os pesos, se quiserem, da saída 1 e o 2, para que as superfícies de decisão sejam paralelas. Apresenta as equações de funcionamento da 1 e o 2 e a condição que garante que elas sejam paralelas. Pronto, por isso vocês já quiserem relembrar as equações, porem a condição para elas serem paralelas e um bocadinho, já um bocadinho agora repetindo o que eu disse em cima, não é? Que os pesos condicionam a inclinação do plano. Por isso, para elas terem a mesma inclinação, serem paralelas, terão que ter a mesma proporção entre eles. Pronto, por isso aqui vocês o que é que precisavam de saber? Precisavam saber que o declive da superfície de decisão das unidades referenciadas é dado pelo coeficiente dos coeficientes cináticos. Alguns são dados, outros não, mas neste caso até nos pedem estes aqui que nem temos valores, por isso é mesmo só apresentar as equações, nem dá para fazer nem dá para fazer grandes cálculos. E depois pôr as condições para que elas sejam paralelas. Outras equações, eu não consigo desenhar aqui o sistema de equações, devia ter aquela chaveta, mas vou pôr as duas equações. Isso, o peso, agora vou começar ali por cima, não é? Peso W11, que é o coeficiente cinático da primeira entrada, vezes a primeira entrada, que é o I1,
mais, por aqui este, mais agora o coeficiente cinático desta segunda entrada, para ali, está bem? Estou a considerar esta aqui, a ligação desta com esta, e depois não se esqueçam do bias. Por isso agora deixem-me ver se eu não me engano na notação, esta é 2, 1, vezes a mesma entrada, aqui o I2, entrada correspondente, mais o bias W, 1, 0. Esta é a primeira equação. A superfície de decisão da primeira entrada. Agora é igual para a segunda. Agora só temos de ter cuidado. Eu vou só pôr ali os índices para ficarem mais legíveis. A segunda será equivalente, só os pesos serão diferentes. Também tem que ver agora com a U2. Por isso será 1, 2 e o 2, 2 e depois o 2, 0. Isto para ser coerente com a figura que estava aqui desenhada. Aqui será o peso 2, 2 e o bias da unidade é o 2, 0. Pronto, isto agora aqui devia ter um sistema de equações, aqui uma chaveta atrás, não é? Pronto, para elas serem paralelas. O quociente entre os coeficientes cináticos tem que ser igual entre os dois. Não sei se consigo fazer aqui uma fração. Vou fazer a fração com a barra deitada também. Pronto, não estou a ver aqui como é que eu faço uma fração. Por isso este coeficiente a dividir por este tem que ser igual a este a dividir por este. Também isto é a parte da inclinação, isto tem a ver com a docência aos eixos, também neste caso não era relevante. Pronto, isto é uma fração, também não sei se fica claro para vocês, se conseguirem pôr em forma de fração tradicional, não é? Com a barra deitada, com a barra direita, melhor. Pois, eu sei, João, só não sei onde é que está a equação aqui no Word. Deve haver um Equation Editor, não é? Eu já não uso isso há tanto tempo, mas pronto, se vocês depois fizerem isso, vamos aqui sugerir usar o Equation Editor, mas pronto, eu já nem lembro onde é que isso está, deve estar aí num pacote qualquer. Pronto, mas penso que dá para perceber, não é? As equações e as condições, e agora aqui tem a ver com o cruzamento nos eixos, aqui já temos então que considerar o peso do ômega 0, não é? Que será o 2, 0 e o 1, 0. Pronto, por isso aqui vocês podiam escrever, não é? Uma breve justificação. O declive das superfícies de decisão é dado
pelos coeficientes dos pesos das unidades cináticas, e para que elas sejam paralelas, esses coeficientes têm que ser iguais. Depois aqui de forma semelhante, a distância ao eixo é dada pelo ômega zero. Por isso, para elas estarem 2 unidades, não é? Aqui a condição é mais específica. Eu agora aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui a resolução. Eu já usei o Equation Editor já, mas não estou a ver. Eu vou pôr aqui. Aqui usarem os coeficientes, o coeficiente entre o bias e a unidade cinática, e neste caso era dito que deviam distar de 2, está bem? Por isso a diferença entre eles devia ser igual a 2. O professor Viriato depois também na aula de sexta-feira vai-vos dar uma resolução de exames, e provavelmente ele aqui depois também vos orienta um pouco que tipo de justificação é que vocês devem escrever, não é? Para, se calhar, se puserem só assim a fórmula, não sei se ele considera correto, se vocês têm que dar alguma justificação um pouco mais escrita, para mostrarem, no fundo, que perceberam os conceitos da superfície de decisão. Okay, deixa-me só aqui ver as horas. Ok, vamos agora se calhar fazer aqui uma de fuzzy. Este fuzzy normalmente vocês têm que saber a fórmula dos centroides, a parte dos conjuntos, como é que são definidos os conjuntos difusos. Por isso, esses conceitos vocês vão ter que se calhar ir aos slides e interiorizá-los um pouco mais. Nós aqui nas aulas práticas falámos disto, mas falámos sempre disto com a toolbox, por isso nunca entramos muito em pormenores de cálculos, não é? Como é que estes cálculos são feitos. Mesmo quando fizemos as regras, mesmo quando fizemos o AND, o NOT, etc., eu referi isso, não é? Quais são as regras que estão por baixo, mas a própria ferramenta depois trabalha com isso automaticamente. Por isso, neste caso, neste exercício, era dado aqui 2 conjuntos. O Fiat, BMW, Bentley, Ferrari, e depois desses conjuntos, dos 2 conjuntos difusos, os carros caros, não é? O conceito caro. O BMW com 90% pertence, o Bentley com 100%, 1, e o Ferrari com 1. Carros grandes. Professor, eu acho que nós já resolvemos esse exercício na teórica. Mas pode resolver outra vez. Não sei se... Pronto, não tinha essa informação. Pronto, mas não sei se todos foram à teórica, porque é que este exercício, no fundo, é vocês, quando vos pedem os carros caros, é fazerem o NOT. Não é? Fazerem o NOT deste conjunto, o NOT é o complementar, não é? No fundo era isso que vocês precisavam de saber. E depois fazerem aqui o AND é o mínimo entre os 2 valores. Pronto, se souberem esses 2 conceitos, a resolução do exercício é direta. Pronto, eu vou só fazer aqui uma resolução então um bocadinho mais rápida, por isso o NOT é 1 menos o P, isto é P de pertença também. Por isso, se nós temos os carros caros, então os carros baratos íamos buscar a negação daquele conjunto. Por isso, o Fiat estava a 0, ele está omisso, mas está a 0, por isso passaria a ser com pertença a 1.
Eu não sei muito bem qual é a notação. Eu vou pôr a mesma notação que o professor Viriato usou aqui, assim, a mesma notação de conjunto. Por isso o Fiat, que não estava no conjunto car, mas que está no conjunto inicial, também, por isso complementar de 0 a 1. Depois o BMW, complementar seria 0.1. Como ele não pôs o Fiat no outro conjunto, eu também não vou pôr aqui isto com 0, também. Pronto, a partir usando a mesma notação, ele também não pôs o Fiat aqui como pertence a 0. Por isso ficaria só este conjunto com os dois valores complementares. Pronto, agora temos este conjunto, temos este. Qual é o resultado deste AND? Por isso, o que é que, se vocês virem o que é que coincide nos dois, carros grandes e baratos. Pronto, não sei, vocês já devem ter a resolução, não é? Por isso, se vocês virem, temos este aqui, este aqui, este aqui e este aqui. E depois o AND, o que vai escolher é o mínimo dos dois. Por isso a resolução seria estes dois, mas agora com os valores mais baixos que vocês encontram. Por isso aqui neste caso o Fiat é o valor mais baixo do primeiro conjunto e aqui está correto, é o valor mais baixo do segundo conjunto. Pronto, também tinha posto aqui uma de CBR, não sei se já resolveram também esta. Pronto, esta também é daquelas mais tradicionais, não é? Que vocês têm que saber é as medidas de similaridade, tabelas de distância, normalização. Pronto, posso fazer a resolução, mas este tipo de exercício também é muito tradicional, é muito típico no fundo, o que muda obviamente é o contexto, não é? Isto, neste caso temos aqui um contexto de atributos enumerados, inteiros, booleanos, etc. E depois temos aqui uma tabela para ser feita, a nível da localização. Depois há aqui uma semelhança entre assoalhadas, também para vocês fazerem. E depois era pedido também, se fosse feita esta query, então qual era a distância com cada um destes três casos. Bem, usando aqui a fórmula aqui por acaso estava no enunciado, não sei se o professor, em princípio, eu tirei o enunciado do exame, em princípio ele se calhar fornecia isto no exame. Pronto, e ele também, o professor Vieira também fazia aqui uma espécie de se vocês não tivessem conseguido resolver estas primeiras linhas e não tivessem estas distâncias, podiam depois usar aqui um valor base para fazer os cálculos. Pronto, tem os pesos. Pronto, se calhar vamos começar aqui a fazer só para terminar a aula também. Pronto, a importância dos enumerados, nós também vimos isto um bocadinho nas aulas práticas, vocês têm que fazer tabelas de semelhança par a par, não é? Em que as diagonais são sempre 1. Por isso isto aqui, se calhar, convinha fazerem aqui um parágrafo introdutório antes de apresentarem a tabela, não é? Por isso fazer as localizações que fazem metros devem ser a 1 e depois as outras menor do que 1, e aqui se calhar, como o próprio conceito de enumerado já é muito intuitivo, não é?
Aqui é o centro da cidade, aqui é a cidade e aqui os arredores da cidade. Okay? Vamos nos afastando cada vez mais, por isso depois podemos usar aqui um valor, não acredito que seja um valor único que ele considerasse correto, mas um valor que no fundo se vá afastando à medida que nós vamos para os arredores. Também? Pronto, por isso vocês aqui podiam pôr uma proposta de resolução que fizesse algum sentido dentro deste conceito, não é, da distância. E depois usar esse valor depois no exercício seguinte. Pronto, por isso é o único que seria mesmo seguro e certo é aqui as diagonais, não é? Um metro de centro com centro é 100%. Pronto, e agora aqui, por exemplo, qual é a proximidade entre o centro e a cidade? Pronto, podemos agora pôr aqui um valor intermédio, entre 70% e 80%, pronto, qualquer coisa assim do género. E à medida que nos vamos afastando, pôr aqui um valor ainda mais pequenino. Pronto, isto assumindo o centro da cidade. 4, 3, 2, isto agora aqui seria um bocadinho discutível, também desde que vocês distinguissem aqui alguma estas proximidades com alguma distância entre elas, acho que estaria correto. Pronto, aqui a cidade e os arredores, já não é centro, está bem? Não estamos tão longe, digamos assim, por isso pôr aqui um valor intermédio entre os dois, um 0,5 ou um 0,6, pronto, qualquer coisa assim do género. Ou seja, a maior distância vocês considerariam entre o centro e os arredores, não é? A maior distância, ou se quiserem, aqui o menor valor de proximidade, porque vocês aqui têm dois conceitos, não é? A tabela de similaridade e depois a distância. É por isso que nós depois também usamos a fórmula de normalização, não é? Para complementar o valor. Pronto, não era dito nada em relação à simetria ou não simetria da tabela, por isso penso que fará sentido vocês terem uma tabela simétrica, tá bem? Por isso interessar entre a cidade e o centro, ou o centro e a cidade, será equivalente. Por isso eu vou pôr a tabela simétrica. Aqui eu pus 0,4, aqui 0,6. Pronto, aqui está dado ao seu critério, por isso aqui à partida, desde que vocês distinguissem isto de alguma forma, penso que seria correto. Pronto, aqui a nível dos apartamentos, já temos aqui mais alguma informação. Apartamentos é tipologias, não é? T1, T2, T3 e T4, que também é uma enumeração, que é outra tabela que vocês teriam que fazer. Na seguinte base, se um apartamento na biblioteca tiver o mesmo número de assoalhadas que o pretendido, a semelhança é 1. Ou superior, tá bem? O mesmo ou superior. Pronto, por isso aqui vamos pôr 1 sempre que for igual ou superior à assoalhada. Caso contrário, a semelhança começa a decrementar, a ser menor do que 1, e também sendo distinguido de quão diferentes são os apartamentos, também, entre T2 e T1, para descer, não é? Ou seja, se for maior, tudo bem, mas se for mais pequenino, nós já não aceitamos com 100% e vamos distinguindo, tendo em conta essa distância. Por isso aqui a tabela já não é simétrica, não sei se vocês já estão a conseguir visualizar, por isso vocês aqui podem começar com os diagonais. E agora imaginem, o pedido está aqui, nesta coluna, o caso está ali. Por isso, se for maior, para este lado da tabela, segundo o que está dito aqui, se a biblioteca tiver o mesmo número de assoalhadas que o pretendido ou superior, vamos pôr sempre semelhança a 1. Ou seja, se a pessoa fez um pedido de T1, mas na base de casos tiver um T2, um T3 ou um T4, a gente considera que também é aceitável. Pronto, a partir daqui já não, já vamos dizer que já não é próximo e vamos distinguir estas entre o T2, o T2 o T3 e o T1, o T3 e o T3 e o T2, por isso estes aqui estarão mais próximos, estes aqui estarão mais distantes. Pôr aqui valores, pronto, aqui já não sei muito bem. Faltou-me aqui o T4, esperem aí. Está aqui. Ok. Por isso, T3 e T4 serão mais próximos do que o T4 e o T1, por exemplo, não?
Pronto, podiam pôr de 20%, 10%, pronto. Isto agora seria, desde que vocês distinguissem e fossem agora aqui crescendo, não é? À medida que se fossem aproximando, sei lá, 0,7, 0,8, até que chegam ao metros total, não é? Aqui a mesma coisa, T3 para T1 e para T2, também fazer aqui uma distinção entre estes dois. Vou pôr se calhar o mesmo raciocínio que usei em baixo. E aqui o T2 e o T1, também é só a diferença de uma assoalhada, também usar o mesmo raciocínio. Pronto. Sinto que esta parte da esquerda poderia ser um bocadinho discutível e vocês podiam propor outros valores dentro destas gamas que permitissem fazer a distinção. Por isso, tudo o que é tabelas de numeração, é só fazerem os pares entre as tabelas, as diagonais é sempre um, e depois o resto da tabela preenchido um bocadinho com a informação que nos é dada, não é? Ou então também um pouco do bom senso, aqui não nos foi dada grande informação, por isso usamos o bom senso da distância. Pronto, agora depois vem a parte dos cálculos, a normalização, a distância entre a query e o caso, o que é pedido, e pronto, depois vamos usando estes valores que colocamos aqui, sempre que tivermos o atributo tipologia, ou assoalhadas, não é? Assoalhadas, e localização. O preço é um valor numérico, por isso aqui está a dizer até 1000, temos aqui um valor que nos vai ajudar para fazer alguma normalização do que for pedido a seguir. Os pesos também estão dados, pronto, se calhar, agora eu penso que já temos informação agora para resolver aqui a linha B. Esta será a nossa query, não é? Temos a nossa query, ele quer um apartamento no centro, tipo assoalhadas T2, 500 euros, boolean true. Depois temos os pesos, 1 para a localização e assoalhadas, 2 para o preço e 0,5 para a garagem. Calcular a semelhança entre esta query e cada um dos casos, são 3 que nós temos aqui, usando também as tabelas que fizemos, não é? Bom, por isso nós agora quando tivermos a fazer a distância entre centro e centro já sabemos, entre centro e cidade vamos lá acima ver, entre centro e arredores também pusemos lá um valor, a mesma coisa, entre T2 e T1, por aí fora. Portanto, nós definimos estas métricas, aqui a métrica numérica não é dito nada sobre se devem usar a linear ou a euclidiana. Pronto, por isso uma das duas métricas numéricas podiam usar. Tem a pensar na normalização também. Pronto, por isso nós temos a distância e depois fazer o complementar da distância para ter... Ok, pronto, por isso... Podemos começar por etapas, não é? Eu vou assumir aquele valor máximo de 1000 que era dado no início, também que o domínio era, que estava lá na parte inicial do enunciado, dizia que o domínio entre 0 e 1000. Por isso ficaria 0,6 e 0,7. Pronto, outra coisa que vocês precisam de saber é que as tabelas que nós definimos lá em cima são tabelas de semelhança, não é, de proximidade, enquanto que esta fórmula que nós temos aqui é uma fórmula de distâncias. Não é? Por isso temos que usar fazer o cálculo correspondente. Pronto, e agora vocês porem, temos os pesos, temos as tabelas, temos, penso que já temos a informação toda, não é? Por isso agora para o apartamento 1, vou só fazer aqui a distância local entre o pedido, que é aquela query que nós temos ali, e o apartamento 1. A primeira coluna aqui desta tabela. Por isso temos esta parte a dividir pelos pesos. Pronto, por isso vamos pensar então o apartamento 1 e a query centro com o centro.
Está bem? E agora lembrem-se que nós temos o centro com centro dá 1, mas agora temos que fazer o complementar, não é? Porque agora estamos a trabalhar com distância, por isso a distância, não é esta, desculpa, é esta. Por isso a distância passa a 0, 1 menos 1 dá 0. Eu vou pôr se calhar aqui explicitamente 1 menos 1. Pronto, este é para o primeiro atributo. O peso deste atributo é 1. Isso eu vou mesmo pôr assim explícito para ficar. Agora o somatório mais. Agora o segundo atributo é T1 e T2. Pronto, tenho a impressão que era 0.7 que nós tínhamos, porque aqui temos um valor mais baixo do que o que queremos, não é? Por isso temos que ir para este lado da tabela, exatamente, 0.7. Por isso isto é a similaridade, por isso a distância será 1 menos 0.7. O peso deste atributo, penso que também era 1, exato, a soalhada já é 1. O terceiro atributo é 600, normalizado, está bem, o 0,6 e eu não normalizei o 500, mas pronto, o 500 é o da query, não é? Vou pôr também aqui. Isso agora fazer a distância dos preços e multiplicar pelo peso, que é 0,2. Pronto, neste caso é 0,6. €600 menos 500, normalizado. Pronto, aqui os booleans é binário, não é 0, 1. Por isso, como é que era a query? A query tinha que ter garagem, por isso é 1, e aqui este não tem, é 0. Por isso também já está subentendido a normalização, e o peso destes é, o peso da garagem é 0,5. Isso ter garagem, menos não ter garagem. O somatório dos pesos, 1 mais 1 mais 2 mais 0,5. Pronto, eu não sei quanto é que isto dá, mas pronto, vocês agora faziam as contas. Eu penso que não seria, não sei se perceberia, agora queria que vocês fizessem as mesmas coisas para os dois. Para os outros dois, pronto, no fundo é fazer exatamente a mesma coisa, só depois terem alguns cuidados e ir buscar aqui a... Pronto, mas seria o equivalente também, vocês fazerem mesmo, terem o cuidado de ir buscar aqui seria, não seria 100%, não é? Já seria a distância à cidade, aqui a distância aos arredores, aqui já seria 100%, T2 com T2, aqui também, porque este é maior, por isso também é considerado 100%. Os preços também é equivalente aqui, o que fizemos aqui. E aqui neste caso os dois tinham garagem, por isso ali já ia dar a distância 0. Pronto, deixem-me só ver se eu tenho aqui o valor final calculado, só para depois fazer a parte da normalização, passar de distância para semelhança. Não sei se me enganei, mas pronto, imaginem que era este valor. Por isso o S será igual a 1 menos D. Seria 1 menos 0,48. Pronto, mais uma vez, eu não sei se vocês têm acesso a máquinas que calcularam isso, por isso estas resoluções normalmente são valores que vocês possam fazer rapidamente, ou então deixam mesmo ficar assim, sem ser calculado, não é?
E estas fórmulas aqui, aqui estavam no enunciado também, mas convém vocês também darem uma olhada, não sei se elas vão ser fornecidas ou não, ou então clarifiquem com o professor Viriato que informação é que vocês têm para o exame. Pronto, porque se vocês não souberem isto, ficam logo sempre condicionados a resolver qualquer exercício de CBR. Pronto, para os outros apartamentos também seria fazer exatamente o mesmo, aqui para o apartamento 2, só ajustarem depois a parte das métricas baseadas nas tabelas e nos restantes atributos. Ok, pronto, eu não tenho aqui mais nenhum exercício. Os outros que eu tinha aqui de redes neuronais eram muito difíceis de eu estar aqui a resolver sem ser com um lápis, não é? Obrigavam a muitos esquemas, muitos desenhos. Por isso não acredito que num exame remoto vocês tenham que fazer esse tipo de exercícios que saíam nesses exames escritos, nem que vocês tenham que fazer o desenho das redes, os planos, desenhar os planos. Tentem perceber com o professor Viriato como é que vai ser o exame e que tipo de exame é que ele tem feito neste regime de avaliação remota. Provavelmente vocês têm que escolher a resposta ou ele dá-vos 3 esquemas e vocês têm que... Nós temos um exame modelo, professor. Eles têm um modelo, pronto, é importante vocês terem isto, porque realmente todos estes exercícios que nós temos aqui nessas listas são exercícios que tinham que ser resolvidos em papel, e mesmo aqui eu com o Word já tive alguma dificuldade, não é? Fazer desenhos, etc, e por isso não vão ser exercícios dessa natureza que vos vão ser pedidos, mas pronto, já tem um template, já é bom. Pronto, eu vou terminar, tá bem? Por isso vocês agora, quando estiverem já focados no trabalho de CR e precisarem de algum tipo de ajuda, digam-me. Se não, depois será dada a informação para as defesas lá mais perto da... Em princípio as defesas depois vai aparecer uma forma de inscrição naqueles 3 dias que o professor Viriato referenciou, penso que era 28, 29 de junho, e se for preciso 30, vamos ver o número de entregas que vai haver. Pronto, vocês depois a nível do grupo coordenam-se, num dia em que os 2 elementos possam estar, escolhem o slot de redes neuronais /CBR, de acordo com o que tiverem entregue, e pronto, e inscrevem-se na defesa e depois a defesa será o habitual, pronto, e não haverá grande novidade. Pronto, até lá, o horário de atendimento é sempre marcado por e-mail, está bem? Pronto, se não tiverem mais dúvidas, boa sorte e até breve.